ao coração dos meus queridos irmãos uma palavra de edificação para nossas vidas na noite desse dia. Eu quero que os irmãos prestem muita atenção, pois esse texto ele vai nos trazer alguns ensinamentos, algumas observações para a edificação da nossa vida espiritual. Tiago capítulo 1, você vai acompanhar comigo a partir do versículo 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas, saúde. Isso aqui é muito interessante, porque a salvação de Tiago já começa mostrando que ele era servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Porque não tem coisa melhor do que nós sermos servos do Senhor Jesus. É a gente andarmos pelas ruas, pelas cidades, e o povo olhar para nós e dizer: ali vai um servo do Senhor, ali vai uma serva do Senhor Jesus. Isto aqui é muito importante. A salvação de Tiago já me chama muita atenção, por ele ter o prazer de expressar, esclarecer que ele era servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Versículo de número 2 vai nos dizer o seguinte: meus irmãos, tende grande gozo quando caídes em várias tentações. Isso aqui Tiago está mostrando a respeito que você não desanime, porque, meus irmãos, não vem tentação para nós, assim como a Bíblia diz, senão tentação humana. Nós somos tentados diariamente. O cristão, principalmente, ele é tentado diariamente a se afastar do temor do Senhor, da obediência da palavra. Há tentações que vêm para nossas vidas que a gente olha assim e pede uma misericórdia a Deus, porque senão a gente se desanda na vida. Mas a própria Bíblia vai nos dizer que não há tentação senão humana. E quando eu falo de tentação, eu também posso citar Jesus Cristo, porque o próprio Jesus, ele também foi tentado, ele passou por tentação. Se você ler no capítulo 4 do Evangelho de Cristo Jesus, ele descreveu Mateus, Jesus ele passa pela tentação do deserto. E o diabo, ele vai tentar a Jesus dentro das suas necessidades. Isso aqui é terrível, porque o diabo sabe do que você precisa. Ele sabe das necessidades que você tem. Então nós temos que ter muito cuidado, porque nem todo prato que vem para nós foi Jesus que mandou. Nem tudo aquilo que vem ao nosso encontro foi Jesus que mandou. Nós temos que ter cuidado, porque o diabo, ele sabe da tua necessidade. O diabo olha para Cristo e fala assim: se tu és o Filho de Deus, Mateus capítulo 4, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Olha que coisa interessante. Jesus vai vencer o diabo na palavra, e ele vai citar a própria palavra. Ele vai dizer: também está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E o diabo transporta Jesus ao pináculo do templo, mostra a glória que aparentemente, entre aspas, ele tinha, e disse assim: se tu se prostrar e me adorar, tudo isso aqui eu te darei. O que foi que o diabo ofereceu a Jesus? Riqueza. O que foi que o diabo ofereceu a Jesus? Honra. O que foi que o diabo ofereceu a Jesus? Grandeza. Porque nem tudo que vem ao nosso encontro foi Deus que mandou. Tenha muito cuidado, porque o diabo também tem suas estratégias para querer prender você em algumas coisas. Tenha muito cuidado com isso. Aí Jesus vai dizer: só a ele adorarás. Ou seja, Jesus estava dizendo para o diabo: a ti eu não me prostro. O único que é digno de honra, de glória e de louvor e de toda adoração, e que todos têm que se prostrar, se chama o Senhor Jesus, se chama o Deus Todo-Poderoso, porque a própria palavra de Deus diz que
oferecendo riqueza, esquecendo-se o diabo que ele, o próprio Jesus, ele é o dono do ouro e ele é o dono da prata. O próprio Jesus, ele sabe que tudo está no comando das suas mãos, e a própria Bíblia diz que todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Perceba que essa expressão, todo o poder foi me dado nos céus e na terra, aconteceu, queridos irmãos, após Jesus vencer tudo que tinha que vencer. Então, o diabo, antes de Jesus vencer, o que acontece? Ele tenta tomar a atenção de Jesus, pegar o lado humano de Jesus e agora prender Jesus. Porém, ele esqueceu que ele estava diante do próprio Deus. Porque falei aqui no culto anterior: o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo também é Deus. O diabo tentou prender Jesus na necessidade. Então tenhamos cuidado, porque às vezes nem tudo que vem ao seu encontro foi Deus que mandou para você. Vigie e tenha muito cuidado com isso. Glória a Deus por isso. Quando olhamos para a Bíblia, nós vimos a respeito da tentação. Existe um hino na nossa fé cristã que diz assim: tentado não cedas, ceder é pecado. Ou seja, a tentação ela pode até vir, mas você não pode ceder à tentação. E tenha cuidado, porque o diabo ele vai colocar pessoas na sua frente para arrancar você da presença de Deus na hora da tua necessidade. Cuidado, porque essa palavra nesta noite ela tem direção para a sua vida, porque o diabo ele sabe em parte que Deus tem coisa grande, linda para fazer na sua vida. Então ele vai tentar atrapalhar os projetos que Deus já escreveu ao seu respeito. Tenha cuidado, porque a tentação é natural na vida do ser humano, porque nós estamos na matéria humana, e na matéria humana nós somos tentados 24 horas. Tem que ser tentado, não é o problema. O problema está em ceder, se entregar à tentação. E quem se entrega à tentação, a Bíblia diz que comete o pecado. Glória a Deus por isso. Está vendo que você não podia faltar no culto de hoje? Porque o Senhor, Ele está falando com você nos detalhes. Porque por esses dias você viu que tentações veio para tentar ludibriar tua mente, te ausentar da presença de Deus. E Deus te trouxe nesta noite aqui para te dizer: o que Deus tem para você é melhor e é maior e é sagrado diante de Deus. Diga amém por isso. Ele é tremendo, irmão. Então, versículo de número 2: meus irmãos, tende grande gozo quando caídes em várias tentações, sabendo, versículo 3, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Então, ter paciência não é fácil, mas é necessário. No livro do escritor aos Hebreus, no capítulo de número 10, versículo de número 36, 37, porque necessitais de paciência, para que depois de haveres feito a vontade do Senhor, possais alcançar a promessa. Versículo de número 37, porque ainda um pouquinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará. Então você precisa colocar em prática a paciência, para que você possa adquirir as bênçãos de Deus na sua vida. Mas é o que diz o versículo 3: sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Se você tem fé, você vai ter paciência. Se você tem fé, você vai aguardar Deus fazer. Se você tem fé, você vai esperar no Senhor. Se você tem fé, você vai aguardar Deus fazer na sua vida. Glória a Deus por isso. Versículo de número 4. Eu amo pregar a Bíblia. Eu não prego chave de casa. Não, isso aqui é tudo fantasia de pregador. O pregador que pega na Bíblia e fica só fazendo uma caquice no altar da igreja, dizendo: vem chave de carro aí, vem passaporte, vem não sei o
Deus sai, ela é como a espada afiada de dois gumes, e ela vai até a divisão da alma e do espírito do homem. Quando a palavra de Deus sai, a Bíblia diz que a palavra que sai da minha boca, ela não voltará vazia, ela vai fazer o efeito na vida daqueles a qual foi enviada. Então nós precisamos ouvir Deus pela palavra, nós precisamos entender que Deus fala conosco pela sua poderosa palavra. Versículo de número 4, mais uma vez relendo para os irmãos: tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem falta em coisa alguma. Por quê? Porque quem se precipita e não cai em abismo, quem tem paciência, aguarda a coisa perfeita de Deus acontecer. Quem se alvoroça sai da perfeição de Deus, mas quem espera com paciência adquire da parte de Deus o perfeito. Por que eu digo isso? Porque Deus só tem coisa boa para a sua igreja, Deus só tem coisa perfeita para você. Muitas das vezes você não entende porque que algumas coisas da sua vida dão errado. Às vezes você fica até interrogando para Deus: Senhor, eu já tentei assim, já fiz assim e deu errado. É porque Deus tem algo perfeito para você, é porque Deus tem algo melhor para você. Aquilo que aos teus olhos parece perfeito, aquilo que aos teus olhos parece ser bom, Deus está vendo que vai levar à ruína da tua vida. Deus está vendo que vai acabar com a tua vida espiritual. É por isso que algumas tentativas que você faz sem a direção de Deus está dando errado. Por quê? Porque Deus tem coisa perfeita para a sua vida. E tudo que Deus faz na vida da sua igreja, tudo que Deus faz na vida do seu povo é bom, perfeito e agradável aos olhos de Deus. Versículo de número, meus irmãos, 5 diz assim: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. E não peça sabedoria a Deus, peça sabedoria a Deus para falar, peça sabedoria a Deus para agir, peça sabedoria a Deus para pensar, peça sabedoria a Deus para tomar decisões, peça sabedoria a Deus para tudo na sua vida, peça sabedoria a Deus para investir, peça sabedoria a Deus para aplicar os teus projetos no lugar certo, na forma certa, nas coisas corretas. E não peça sabedoria a Deus. Quando você faz tudo e não tem sabedoria, a tendência é tudo dar certo na sua vida. Deus, Ele tem sabedoria para te dar. Glória a Deus. Então peça sabedoria a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, e se lhe dá, e se lhe será dada. Ou seja, você pede a sabedoria a Deus, e Deus, Ele tem o prazer de te dar sabedoria. Porque tem muitas pessoas hoje sofrendo falta de sabedoria, porque tem muitas pessoas hoje ruindo falta de sabedoria, porque tem muitas pessoas lamentando falta de sabedoria, porque tem muitas pessoas que estão vendo as coisas que não servem, falta de sabedoria, porque tem muitas pessoas dizendo: parece que a minha vida não é uma derrota, tudo dá errado na minha vida, tudo vai para trás. Falta de sabedoria. Quando você pede sabedoria a Deus, Ele toma a direção dos teus projetos, Ele toma a direção dos teus sonhos, Ele toma a direção da tua vida, Ele toma a direção da tua casa, e as coisas vão acontecer. Diga glórias a Deus por isso, irmãos. Versículo de número 6 diz assim: peça, porém, com fé. Agora peça sabedoria com fé. Diga a Deus: Senhor, me dê sabedoria, mas peça com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Você tem que pedir com fé, porque, meus irmãos, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia diz: se tiver fé tamanho de um grão de mostarda, e dirás para que o mundo transporte de um lado para o outro, e assim
será feito. A fé tem que estar ativa dentro de nós. Tudo que você pede com fé, estando nos projetos de Deus, estando na vontade de Deus, vai ser concedido para a tua vida. Glória a Deus por isso. Versículo de número 7. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os teus caminhos. Versículo de número 9. Mas glórie-se o irmão abatido na sua exaltação. Versículo de número 10. Eu estou adiantando aqui o texto, diz assim: e o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva. Versículo de número 11. Porque sai o sol com ardor, e a erva seca, e a sua flor cai, e a formosa aparência do seu aspecto perece. Assim se murchará também o rico em seus caminhos. Isso são aquelas pessoas que colocam a riqueza acima de tudo, irmão. Isso são aquelas pessoas que são apegadas ao ouro, à prata, ao bronze, esquecendo-se que nada daqui a gente leva, tudo fica. Eu estava assistindo um vídeo e eu coloquei até no grupo da igreja de um senhor de idade falando a respeito da vida. Que coisa tremenda, irmão. Aquilo ali impactou a minha vida, porque hoje eu estou aqui, meus irmãos. Mas se Jesus não voltar daqui para lá e eu for para a presença de Deus por intermédio da morte, passará um tempo, meus filhos continuarão lembrando de mim, sim. Os filhos dos meus filhos talvez ainda continuarão lembrando de mim, mas já os filhos dos meus filhos talvez não vai nem lembrar. Que é uma prova. Se eu for perguntar aqui para você, qual foi o nome da tua bisavó, tu nem sabe dizer o nome dela. Qual é o nome da mãe da tua avó? Muitas pessoas nem sabem. É isso que acontece, irmão. A gente, ao decorrer da vida, vai caindo ao esquecimento, porque nada daqui a gente leva. É por isso que a gente não pode se apegar a nada. A gente temos que viver hoje, porque o amanhã não pertence a nós. A gente temos que servir a Deus melhor hoje, porque amanhã não pertence a nós. A gente temos que estar pronto hoje, porque o amanhã não pertence a nós. É isto, meus irmãos, que eu quero na noite desse dia trazer ao seu coração. Versículo de número 12 diz assim: bem-aventurado. O que é bem-aventurado? Bem-aventurado, irmão, está dizendo mais do que feliz. Sim, bem-aventurado significa mais do que feliz. Um varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Então, se você está sendo tentado, se você está passando por tentações, glorifique a Deus, porque você está vencendo elas. Você só não pode se entregar a ela. Você tem que continuar caminhando. Você tem que continuar de cabeça erguida. Você tem que continuar servindo a Deus. Por quê? Porque, meus irmãos, a coroa da vida já está preparada para a igreja. A coroa da vida já está preparada para você. Mas essa coroa não será entregue para quem recua. Essa coroa não será entregue para quem se entrega às tentações. Essa coroa não será entregue para aqueles que começam e param. Não. A coroa será entregue para aqueles que permanecem. A coroa será entregue para aqueles que vão até o final. A coroa será entregue para aqueles que chegaram ao final. Porque sou eu que estou falando? Não, é a própria Bíblia que diz no livro da Revelação, no livro de Apocalipse, capítulo de número 3, versículo a partir do 7, diz assim: e ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve isto, diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, tu fecha e ninguém abre. Eu sei das tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta,
que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mente, eis que eu farei que venham e adorem prostrado aos teus pés e saiba que eu te amo. Agora segura, porque a coroa da vida não é para qualquer um, a coroa da vida não é para aquele que conhece e para, a coroa da vida não é para aquele que anda em Deus pensamento, a coroa da vida não é para aquele que fica simplesmente uma hora na igreja, uma hora fora, não. A coroa da vida é para aquele que está firme na presença de Deus, porque a Bíblia Sagrada diz no versículo de número 10: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei. Agora, dentro do original é que da hora, do momento antes da hora da grande tribulação que há de vir sobre os habitantes da terra. Aí o versículo de número 11 vai dizer: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Isso, Jesus está dizendo em outras palavras: não deixe que a tentação tome a tua coroa, não deixe que os prazeres do mundo roubem a tua fé, não deixe que os prazeres do mundo te arranquem da presença de Deus, mas saiba que Ele vem sem demora, e Ele nos alerta desta noite pela sua palavra: guarda o que tens. E o que é que você tem? A tua vida com Deus. E o que é que você tem? A tua santidade com Deus. E o que é que você tem? O teu caráter com Deus. E o que é que você tem? A tua vida de integridade com Deus. E o que é que você tem? A salvação que Ele te deu. Então guarda o que tens, guarda o que recebeste pelo sangue de Jesus Cristo, que foi derramado na cruz do Calvário. Guarda o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Esse para que ninguém, esse que ninguém pode se encaixar pessoas, pode se encaixar prazeres do mundo, pode se encaixar tentações. Não deixe que nada e que ninguém roube a coroa que já está preparada para aqueles que acreditam. Você acredita, irmão, que já tem uma coroa preparada para você? Então fique firme na presença de Deus. Não deixe que ninguém roube. Quem não quiser a coroa, que não queira, mas não deixe que ninguém roube a tua fé. Não deixe que ninguém roube a tua coroa. Glória a Deus. Mas para receber esta coroa, o que é necessário para que nós recebemos esta coroa? Vença os prazeres do mundo, vença as tentações. E a Bíblia vai dizer no versículo de número 12, no capítulo 3 do livro de Apocalipse: a quem vencer não é quem vai, a quem vencer não é quem se entrega à tentação, a quem vencer não é quem recua, a quem vencer eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Aí o versículo de número
passando por tentação, a tentação ela é humana, faz parte da sua natureza, você vai vencê-la. Versículo 14, mas cada um é tentado quando atraído. Por que, irmão? Porque a tentação, ela primeiro te atrai. As coisas vêm diante dos seus olhos, aí te atrai, te chama a atenção, aí quando você foca a tua visão naquilo que te atraiu, qual é a tendência? Você cair na tentação. Porque, irmão, ninguém cai na tentação se primeiro não fixar o seu olhar. Ninguém cai na tentação se primeiro não olhar. Ninguém cai na tentação se primeiro não ficar de olho. Porque, irmão, eu só tento aquilo que eu vejo, sim, porque eu não tenho como tentar nada de olho fechado, eu não estou vendo nada, mas de olhos abertos. É por isso que a Bíblia diz, irmão, se o teu olho se escandalizar, é melhor que tu arranque ele fora, do que o teu corpo ser lançado no inferno. É a Bíblia quem diz, não sou eu quem está dizendo. Então nós temos que ter controle nisso aqui, nós temos que ter controle nisso aqui, e nós temos que ter controle nisso aqui. São três ferramentas perigosas no corpo do ser humano: pensamento, olhar e audição. E a pior de todas, a boca, porque depois da palavra sai, ela não volta. Tenha cuidado nessas ferramentas. Glória a Deus por isso. Versículo de número 14, relendo para os irmãos. Mas cada um é tentado quando atraído e enganado, ou seja, encantado pela sua própria concupiscência, ou seja, entregue, atraído pela sua própria concupiscência, pelos seus próprios prazeres, pelos seus próprios deleites. Tenha cuidado com isso. O que Deus tem para você é melhor do que você imagina. Deus já fez tanta coisa por você. Por que você não pode se esforçar para ser fiel a Deus? Deus já fez tanta coisa linda na tua vida. Por que você não pode se esforçar, ter amigos para ser fiel ao Deus que você serve? Versículo de número 15. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Essa morte aqui é uma morte espiritual, porque o pecado, irmão, só é pecado depois que ele é consumado. É isso, irmão, sim, só que a própria Bíblia vai nos dizer, Jesus esclarece que a gente peca de várias maneiras, no olhar, no pensamento. Se você bota o primeiro olhar e sai, não dá tempo de você pecar, mas se você fica e salta o olhar, você consome o pecado. É isso que nós temos que ter cuidado, para não deixar que as tentações, para não deixar que as concupiscências desta vida, irmão, tire a sua fé. Arranque você da presença de Deus, arranque você dos projetos que Deus já estabeleceu. Versículo de número 16: não erreis, meus amados irmãos. Olha que coisa tremenda. Não erreis, meus amados irmãos. Vou repetir: não erreis, meus amados irmãos. Tenha cuidado. Versículo de número 17: toda boa dádiva que é dom, e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Em outras palavras, o ser humano todo dia pode mudar, mas o Senhor permanece o mesmo. A sua palavra permanece o mesmo. E se a palavra está em nós, nós temos que mudar, sim, mas mudar para melhor, mudar para engrandecer o nome do Senhor. Versículo de número 18: segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícia das suas criaturas. Ou seja, Deus ele te colocou como primícia. Deus ele te colocou como prioridade. Se ele te colocou como prioridade, se ele te colocou como primícia, você tem que colocar ele em prioridade. Sabe por quê? Porque você está pensando que a terra foi criada antes de você. Não, você já estava criado. O Senhor que fala é a Bíblia. Você estava criado.
você era espírito, estava criado dentro de Deus. A Bíblia esclarece isso. Você foi gerado dentro de Deus, o teu espírito já estava criado. A terra só formou teu corpo e ele soprou o Shema, e ali tu se tornou alma vivente. O espírito de vida foi colocado em ti. Então você é primícia. Então você tem que colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Eu vou dizer uma coisa bem clara aqui, porque isso é tremendo. A tua esposa não é prioridade, Deus é prioridade. O teu esposo não é prioridade, Deus é prioridade. A minha esposa não é minha prioridade, Deus é prioridade na minha vida. Deus está em prioridade acima de todas as coisas. Por quê? Porque quando Deus está em prioridade, aquilo que é prioridade, a tua esposa, o teu esposo, o teu filho, o teu trabalho, Deus ele vai cuidar e vai abençoar. Por quê? Porque você colocou ele em prioridade. Diga comigo nessa noite assim: Deus é prioridade na minha vida. Isso, ele é prioridade na sua vida. Fique de pé, vamos agradecer a esse Deus poderoso por esta palavra. Eu quero louvar a Deus pela presença de cada um dos irmãos. Amanhã não haverá culto, como os irmãos sabem, mas domingo nós estaremos aqui com os irmãos para a glória de Deus. Creio que domingo eu vou trazer uma irmã lá de Batabeira para estar dando uma palavra aqui no domingo para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe e Deus possa fortalecer a cada um de vocês. Querido Deus e eterno Pai, te louvamos pela tua palavra. Venha, Senhor amado, aplicar ao coração dos teus filhos. Guarda, livra, protege de todo mal os teus filhos, Senhor. Leva em paz e segurança a cada um dos teus filhos aos seus lares, Senhor. Aqueles que não puderem chegar nesta noite, continue guardando, abençoando. Oramos também nesse momento, Senhor, pela vida de Simone. Senhor, complete a obra sobre a sua vida para a glória do teu nome, pois a tua mão está estendida sobre a vida da tua filha. Continue abençoando hoje e sempre. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com cada um de nós, hoje e sempre. E a igreja diz: cumprimente o seu irmão com a paz do Senhor, diga para ele que foi com você terminou.